Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Mediunidade Sem Tabu, série exclusiva do Portal Mundo Maior. Vamos juntos mergulhar nesse universo da mediunidade. Eu, Ricardo Guelfi, aqui do Marketing da FEAL, Fundação Espírita André Luiz, na apresentação, recebendo convidados aqui para esclarecer esses temas, responder as nossas dúvidas. A gente já recebeu aqui Celina Sobral, Walter Farid Júlio, Tânia Carvalho, e no episódio de hoje, para falar de um tema um pouco cabuloso, Roseli Aparecida, seja muito bem-vinda, obrigado. Olá, gente querida, mais uma vez aqui pra gente... Ai, eu tô morrendo de medo de falar desse assunto, hein? Se vocês têm medo de espírito, fiquem aqui pra gente perder esse medo juntos, porque é isso que vai acontecer. Vamos perder o medo rapidinho, estamos aqui. Vamos transformar esse tema cabuloso e com medo sem tabu. Vamos transformar ele em algo natural e esclarecedor. Vamos perder medo de espírito agora nesse episódio sobre casas mal assombradas e brincadeira do copo. A gente precisa muito esclarecer esse tema. E para começar aqui, né, esse tema, para começar esse esclarecimento, a gente vai assistir um trechinho do filme Invocação do Mal. Let me try with pleasure hands. Clap. I'm gonna get you now. I can hear you breathing. You took your blindfold off. I win. I was in Christine and Nancy's room. Quando tem, né, o baseado em fatos reais, em histórias reais, é aí que a gente fica com medo e quer assistir esses filmes de terror aí que bordam Hollywood. Essa história conta, né, a história de uma família norte-americana que se muda para uma casa e a partir dali ela começa a presenciar, viver fenômenos aí espirituais, mediúnicos nessa casa e ser assombrada, né, por espíritos. Mas afinal, existem lugares assombrados? Existem lugares assombrados? Olha só, eu estava até estudando o tema hoje, eu encontrei no YouTube, que diz que no Reino Unido tem muitas casas mal assombradas, né? E vocês sabem que é até ponto turístico? O pessoal vai visitar porque quer ouvir os fantasmas, quer ver o que acontece. E tem casas que estão lá para vender ou alugar, casas com fantasmas. Olha até onde a gente chega, né? Então, gente, existem sim casas, digamos, mal assombradas. Porque aquilo que a gente sempre fala, a gente está convivendo num mundo e interagindo com os espíritos. É que a gente não tem essa percepção. Eles estão numa outra dimensão, mas eles estão convivendo com a gente em todas as circunstâncias. E às vezes esses espíritos, eles são apegados às coisas, à casa, às pessoas, sabe as coisinhas deles, assim, as lembranças, os objetos. Então a gente vê muitas situações, sim, que os espíritos permanecem na casa. Alguns vêm para nos perturbar, não vamos estender muito, senão a gente vai falar do tema inteiro. Alguns vêm trazer perturbação, mas às vezes eles estão lá apenas porque são apegados. Olha, espíritos somos nós. Quando a gente desencarna, a gente vira espírito. Quando não, a gente está aqui. A gente não é apegado às nossas coisas? A gente, às vezes, para mudar de uma casa é uma dificuldade. Às vezes, a gente passa em frente da casa porque está com saudade de ver o vizinho. Espírito é igual, só que ele tem essa condição dele permanecer de forma a não ser visto, a não ser pelos videntes, né? Então, eles ficam lá na casa assim, a gente fala mal assombrada porque o espírito assim ainda traz uma conotação pra gente de sobrenatural, de uma coisa que vem para nos fazer mal, mas não é muito essa questão. Existem casos em que perturbam, mas na maioria dos casos é um apego que eles têm mesmo. Por exemplo, no Reino Unido que a gente falou, existem casas lá que têm séculos. Imagina quem habitou aquela casa.
Imagina o apego que aquela família, às vezes famílias inteiras, estão ali naquela casa desencarnados, às vezes não sabem que desencarnaram, outras questões para a gente também trabalhar em outros vídeos. Mas é isso aí, existem sim, gente. É possível que esses espíritos, né, como você havia falado, que assombram esses lugares, assombrem outros lugares sem ser casas? Porque a gente está falando de casas, mas às vezes tem histórias, né, parques, ruas ou prédios públicos. Tem, todos os lugares. Para o espírito não tem barreira. O espírito, ele não tem parede, não tem porta que pare o espírito. Ele fica onde ele quiser, ele vai onde ele quiser. Os espíritos, alguns deles, inclusive, eles volitam, né? Então, é uma coisa, a questão de pensou, ele chegou onde ele quer, entendeu? Então, eles podem, sim, estar em qualquer lugar, não só casas ou casas antigas, nada a ver. Pode ser um espírito que habitou um apartamento e ele desencarnou, mas ele é apegado e ele permanece lá. Às vezes, gente, acontece muito do espírito não ter noção ainda, tal é a perturbação dele que ele desencarnou. Então, ele acha que ele está vivo. Então, nesse estar vivo, ele conversa com as pessoas que estão na casa, só que ele começa a perceber num momento que ele pergunta, as pessoas não respondem. Então, é onde ele vai tomando consciência do que aconteceu com ele de fato. Mas até então, ele pode estar lá na casa achando que ele está vivo, ele vai sentar na mesa, sentar à mesa, ele vai jantar com a família, ele vai passear, entrar no carro, ele vai fazer tudo, porque ele acha que ele ainda está vivo. Essa percepção, às vezes, dependendo do espírito, como ele desencarna, do conhecimento que ele tem, ele chega muito perturbado e demora mais. No Mediunidade Sem Tabu, a gente está aqui tentando esclarecer de uma forma objetiva, tá? Para você que pode estar chegando agora na doutrina espírita, tá? Aqui compreendendo junto com a gente, construindo esse entendimento de mediunidade. E às vezes tem alguma palavra ou outra que algum comunicador traz e eu fico, o que será que é? Será que essa dúvida pode ser também de quem está assistindo a gente? E você falou o termo, né? Eles volitam, né? O volitar. E aí já me veio na mente aquela figura típica daquele fantasminha de lençol branco, voando ali pela casa, pelo lugar assombrado. Tem esse sentido? O que é esse termo volitar? Tem esse sentido, sim. O volitar é isso mesmo, é como se a gente tivesse ali sobrevoando uma área, uma região. Os espíritos, principalmente os elevados superiores, eles se movimentam dessa maneira. Então, ele já não tem mais necessidade de, por exemplo, como o nosso lar, onde André Luiz retrata o aerobus, né? Então, os espíritos ainda se movimentam dessa maneira, são espíritos que ainda não adquiriram essa superioridade para poder fazer isso. Mas os elevados, eles volitam sim, eles chegam onde eles querem em questão de segundos. Eles às vezes vêm lá da espiritualidade, por exemplo, para auxiliar, para fazer algum trabalho aqui na Terra, e eles vêm dessa maneira, é muito rápido. Então, volitar é isso, como se fosse um voo, um sobrevoo mesmo. Então, agora para a gente tentar concluir esse balaio dessas casas assombradas, né? A gente já falou um pouquinho, você já esclareceu alguns pontos, mas para afirmar, né? O que faz esses espíritos permanecerem nessas casas, nesses lugares, e assombrar novos residentes, como foi ali o caso da família no filme Invocação do Mal? Então, vou responder de trás para frente. Assombrar, às vezes depende mais da gente do que deles, porque a gente tem ainda essa ideia meio sobrenatural e assustadora a respeito dos espíritos. Então, às vezes, a simples presença, uma menção de um movimento, um respirar que a gente ouve, porque a gente tem essa mediunidade auditiva, a sensação. Então, às vezes, a gente tem esse receio, mas não é a intenção deles de nos provocar, de fazer com que a gente sinta medo, mas nós temos ainda essa condição. A outra que você perguntou, qual que foi? Que eu até perdi aqui. Nesse sentido, né? O que faz esses espíritos permanecerem nesses lugares? A gente falou nesses lugares que a gente entende como assombrado, mas o que faz eles permanecerem nessas casas? Então, olha, a gente está aqui encarnado e uma das grandes tarefas que a gente tem é trabalhar o nosso desapego. O nosso desapego das coisas, das pessoas, mas é muito difícil, porque é uma natureza nossa a gente se manter apegado, principalmente a pessoas, a relacionamentos, mas é um dos grandes exercícios que a gente tem que fazer para que a gente possa chegar na espiritualidade onde nós vamos
vamos vivenciar uma nova fase, uma nova experiência de vida, coisas novas vão acontecer. Agora, isso vai prejudicar se a gente tiver apegado às coisas daqui. Então, quando nós desencarnamos e estamos apegados às coisas daqui, a gente tem uma vontade e a gente consegue ficar naquele lugar, estar com aquelas pessoas, porque é uma necessidade nossa. Ah, mas a espiritualidade não tem como barrar isso, já que não é bom para a gente? Ela tem, mas às vezes é o aprendizado do espírito que está lá. Ele precisa entender que aquela família está seguindo sem ele, que até houve uma outra união com uma outra pessoa, os filhos estão seguindo a vida, a casa já foi vendida para outra pessoa. Então, o espírito precisa passar por essas experiências dolorosas ainda para ele poder ter essa compreensão. Então, o que move um espírito a permanecer neste local onde ele esteve, morou, residiu as pessoas, é o apego. É o apego, essencialmente. Agora a gente indo, né, agora compreender a brincadeira do copo, tabuleiro de Ouija, brincadeira do compasso, essas brincadeiras que buscam de forma amadora, né, se comunicar com os espíritos. Vamos entender um pouquinho dos riscos, o que é isso, se é possível. E para começar a gente vai assistir um trechinho do filme, né, o Ouija 2, A Origem do Mal, para a gente compreender. Vocês querem jogar? A gente pode ficar só conversando. As regras. Nunca jogue sozinho. Nunca jogue num cemitério. Sempre se despeça. Cada um coloque a mão de um lado. Vamos? Coragem. Amigos reunidos, coração aberto. Chamamos vocês, espíritos por perto. Tem um espírito aqui? Sim. A gente viu, né, esse trechinho, Roseli, assim como, né, nesse filme, a gente viu nessa cena, muitos adolescentes têm essa curiosidade, né, de se comunicar com os espíritos através dessas brincadeiras, né? A gente viu ali o tabuleiro, mas às vezes surge essa brincadeira do copo. Existe algum tipo de risco em realizar esse tipo de brincadeira? Você falou bem, né, Ricardo? Isso é amador, né? Então, é uma curiosidade, é uma brincadeira. Então, a gente estudando as reuniões mediúnicas, os espíritos nos esclarecem, isso é muito sério. A gente fazer as reuniões mediúnicas num lugar amparado pela espiritualidade. Esse lugar é o centro espírita. Nossa casa, às vezes, tem esse amparo. As pessoas que vão dirigir essa reunião precisam estar muito preparadas, precisam estar num pensamento voltado para o bem, para que essa reunião possa acontecer de forma boa. Por quê? Porque os espíritos elevados, eles não vão a lugares onde está sendo ali feita essa reunião a título de curiosidade ou de brincadeira amadora, como você falou. Então, imaginem, num jogo de tabuleiro como esse, nós estamos evocando, nós estamos chamando espíritos e eles estão em todo lugar. Agora, espíritos brincalhões, espíritos que vão causar perturbações, a que tipo de espíritos nós estamos evocando? Quando na casa espírita, no centro espírita, ou com um preparo ideal, nós vamos ter condições de sentir a densidade desses espíritos, sentir o fluido que eles estão nos enviando pela sua presença. Então, elevados não vão chegar a essas reuniões, essas brincadeiras. Então, nós vamos estar trazendo para a nossa presença espíritos que estão lá a fim de brincar como nós. Por quê? É aquilo que a gente fala, tá chamando para brincar, vamos brincar, é isso que eles vão fazer. E essas brincadeiras podem surtir efeitos realmente devastadores, podem afetar, perturbar psicologicamente, principalmente sendo jovens, principalmente não tendo conhecimento algum a respeito da doutrina. É muito sério essa brincadeira. A gente pensa mas é uma coisa simples, nós estamos lidando com energias desconhecidas. Então, realmente é perigoso, sim.
E esses tipos de espíritos que você falou, né, que chegam até essas brincadeiras, eles podem permanecer nessa casa, permanecer, a gente já veio, né, construindo essa coisa do assombrado, permanecer ali com essas pessoas que o chamaram, o evocaram? Podem permanecer, porque eles conseguem fazer aquilo que eles desejam. E principalmente quando existe um canal de conexão, que é essa brincadeira onde você emite energias de evocação, de desejo de que esse espírito se manifeste, e ele vai estar ali para brincar do jeito que a gente quer. Só que aí, de repente, a gente quer terminar a brincadeira, pronto e acabou. O espírito, ele tem sentimentos, ele tem desejos, né? Ele tem intenções. Então, ele pode ter intenção de falar, bom, vou ficar por aqui mesmo, e ali causar perturbações nas pessoas, desequilíbrios. Acontece, sim, com bastante frequência, desde que a gente faça isso a título de curiosidade, sem uma intenção útil. Esse tema, né, essa temática que a gente trouxe, me lembrou de 2 episódios que vão aí lançar aí mais pra frente. Então, você quer entender um pouquinho mais até essas relações, reuniões mediúnicas. Então, a gente conversou com o Walter Farid Júlio para entender um pouquinho, né, do que são as reuniões mediúnicas, o que são essas evocações, como ela citou, esse chamar o espírito, e também sobre obsessão, né, o processo obsessivo. Então, são 2 episódios importantes, onde a gente conversou com o Farid. Então, mais pra frente, aí você acompanha os episódios no portal para entender mais a fundo essa temática, porque é importante e precisa de cuidado, porque tem riscos, como alertou, né, a Roseli. Como podemos identificar, Roseli, que em algum lugar tem esses espíritos, e o que a gente pode fazer para mandar eles embora, entre aspas? Como que a gente lida com essa situação? Então, a gente sente muito a energia do ambiente. Isso é uma questão que eu creio que seja natural a todos nós. Então, por exemplo, a gente vai visitar uma pessoa e a gente entra nessa casa e a gente se sente mal. A gente sente que parece que está sugando a nossa energia, a gente se sente pesado, a gente não sai de lá bem. A gente sai da casa falando, nossa, eu estou com uma dor de cabeça, alguma coisa. Tem casas que a gente vai, lugares que a gente vai, onde a gente sai muito bem, sai leve, não quer nem ir embora. Então, o que acontece? As presenças espirituais, eles vão emitir esses fluidos. E a gente vai perceber se é um espírito bem intencionado por esses fluidos. Inclusive, os exercícios mediúnicos, as práticas nas casas, nas escolas de doutrina, elas começam justamente nessa percepção fluídica. Os espíritos jogam sobre nós os fluidos e a gente vai percebendo como é que a gente se sente. Então, essa é a sensação que a gente tem quando tem espíritos maléficos, mal intencionados numa casa. E como é que a gente faz? Gente, sempre o recurso da prece. Se é um lar onde você reside, você percebe que tem essas perturbações espirituais, porque, olha, é uma coisa natural. Como eles estão em todos os lugares, às vezes a gente sai do trabalho, tá tenso, tá irritado, a gente tá na condução, no metrô, no ônibus, a gente começa a ficar pensando no chefe, né? Pensando em tudo que aconteceu e criando uma raiva, uma irritação. O que acontece? A gente emite um fluido, que é o nosso pensamento. Esse fluido vai de encontro a outro espírito que pensa semelhante. Ele pode nos acompanhar até a nossa casa e ali ele vai ficar. Por isso que a prática do evangelho no lar é sempre recomendada pelos espíritos. Por quê? Vou falar um pouquinho, pode? Com O certeza. evangelho no lar, gente, é uma maravilha na casa da gente, na vida da gente, das pessoas que convivem. Ah, mas eu tenho filhos que são de outra religião, sem problema. Ah, mas eu moro sozinho, sem problema. Não tem desculpa para a gente não fazer evangelho no lar. É aquele momento em que a equipe espiritual, de fato, está na nossa casa higienizando o nosso ambiente. Porque, às vezes, esses espíritos, eles ficam como sombras e se escondem ali em cantos que a gente, lógico, se não tem evidência, a gente não nota, mas a gente sente. Aí a gente acha que é nosso ou que é de um outro companheiro,
companheiro que está em casa, quando são esses espíritos que a gente mesmo trouxe. Então, o Evangelho no Lar, esse momento, é um convite a Jesus adentrar ao nosso lar, a equipe espiritual que vai higienizar o nosso ambiente, vai fluidificar a água. O copo de água? Não, gente, fluidifica a caixa. Ah, mas eu moro em condomínio, fluidifica a caixa. A água que está na caixa d'água do condomínio, a gente vai percebendo uma melhora gradativa, porque o Evangelho é melhora gradativa, por quê? Porque envolve terceiros, porque envolve mudanças de comportamento, mas a gente vai percebendo o quanto eles vão influenciando. Então, o Evangelho no Lar é uma prática semanal, uma vezinha por semana, 10 minutos, gente, olha, 10 minutos da nossa semana que a gente vai começar a perceber maravilhas. Existe, né, uma forma da gente fazer, mas é diferente da prece, porque aquele momento é de estudo, é de união familiar, mesmo que a família não esteja reunida, né, a gente acaba tendo essa condição de, pelo nosso desejo de fazer essa reunião. Então, Evangelho no Lar, a gente vai o quê? Vai mandar o espírito embora porque a gente não quer? Não, a gente vai educar. O espírito vai ver que nós estamos nos educando, que nós estamos buscando a nossa melhora e ele vai fazer igual. Ele vai também querer se melhorar. Então, olha que oportunidade. Além de você ajudar o seu lar, ajudar você e a sua família, você ajuda aqueles espíritos que estão lá, que estão tristes, sofrendo, porque é o espírito que desencarna e permanece no mundo corpóreo, ou próximo aqui à Terra, nessas energias corpóreas, não é espírito que está bem. O espírito, quando ele está bem, ele pode vir aqui para ajudar, para auxiliar, mas ele vai vivenciar a vida dele lá. É essa que é a necessidade da vida espiritual, e você está lá e não aqui, não preocupado com aqui. Então, a gente tem que exercitar bastante coisa, mas o Evangelho no Lar é esse modo carinhoso que a gente tem de lidar com esses espíritos sofredores. Queria agradecer a participação, seus esclarecimentos. Roseli, deixar esse espaço agora também final para você dar uma palavra de conclusão e agradecimento a todos que acompanharam a gente nesse episódio. É sempre tão importante a gente conhecer, sabe? Principalmente essas questões que ainda causam receio em nós. Vamos conviver com tudo isso de forma a termos amizade com todo esse mundo que está no nosso entorno, que nos rodeia. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para entender essa vida espiritual e para quando a gente for para lá, a gente viver feliz nessa nova fase. Um abraço para vocês, muito obrigado. Até um próximo encontro. Obrigado, Roseli. Obrigado a todos que acompanharam a gente até aqui. Acompanhem outros episódios no Portal Mundo Maior. Fica aqui. Até o próximo episódio do Mediunidade Sem Tabu.